Só para explicar rapidinho a diferença do cálculo da variância de uma amostra para a variância de população. A fórmula é basicamente a mesma. O que a gente precisa para calcular a variância? Primeira coisa para calcular a variância, eu preciso fazer a média do meu conjunto. Feita a média do conjunto, eu tenho que calcular os meus desvios, e aí eu vou calcular a minha variância. Se a variância for da população, eu vou elevar esses desvios ao quadrado e dividir pelo número de elementos. Se a variância for de amostra, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou elevar o número, elevar os meus desvios ao quadrado, só que quando eu for dividir, eu vou usar o número de elementos menos 1. É a única diferença, tá? Vamos fazer aqui rapidinho esses dois cálculos para ficar bem mais claro. Então, eu vou usar aqui o mesmo conjunto de dados, tanto para calcular para a população, quanto para calcular para a amostra. Então, aqui eu tenho um conjunto de dados de 12, 49, 23 e 72. O primeiro passo que a gente tinha visto era calcular a nossa média, correto? Para eu calcular a nossa média, eu tenho que somar, né? 12 mais 49 mais 23 mais 72, e esse valor vai me dar 156. Vou pegar esse 156 e dividir pelo número de elementos. Tenho 4 elementos, então a minha média vai ser 39. Beleza? Uma vez que eu achei a minha média, eu consigo calcular os meus desvios, tá? Então, eu tenho aqui o meu desvio 1, ele vai ser a diferença entre a média e o meu elemento, tá? A diferença de 39 para 12 dá um total de 27. A diferença de 39 para 49 me dá menos 10. Aqui o sinal a gente vai ver que não importa porque a gente vai levar ele a quadrado, tá? Você pode aplicar módulo sem problema algum. O desvio 3, ele é a diferença de 39 para 23. E isso vai me dar um total de 16. E o meu desvio 4, ele é a diferença de 39 para 72, que me dá um total de menos 33. Eu vou elevar essa galerinha ao quadrado, tá? Para eu poder calcular a minha variância, ok? Só para deixar bem claro, se eu estiver falando de população, o cálculo vai ficar o seguinte: 27 ao quadrado me dá um total de 729, mais 10 ao quadrado, 100, mais 16 ao quadrado, 256, mais 33 ao quadrado, que dá 1089. Isso daqui são esses valores elevado à segunda potência, beleza? Vou pegar, somar toda essa galera e dividir pelo meu número de elementos. O meu número de elementos aqui no caso é 1, 2, 3, 4, tá? Então, só dando continuidade, somando aqui os meus valores, eu vou ter um total de 2.174, 729 mais 100 mais 256 mais 1.089, vai dar 2.174, e eu vou dividir por N, ou seja, o número de elementos do meu conjunto, ou seja, 4. Isso daqui vai me dar um total de 543,5. Isso daqui é a minha variância de população, tá? Agora, se eu estivesse tratando esse mesmo conjunto como uma amostra, o cálculo seria basicamente a mesma coisa. Calculo a média, cheguei em 39, calculei os meus desvios, cheguei a esses resultados, elevo a segunda potência, cheguei a esses resultados. Então, eu vou passar até aqui para baixo. Se eu estiver falando de amostra, tá? Calculo média, calculo desvio, os meus desvios eu elevo a segunda potência, então fica 729 mais 100 mais 256 mais
1089, dividido, só que aqui, ao invés de eu usar n, eu uso n menos 1. Então, aqui embaixo, eu tenho 4, que é o meu número de n, né? Meu número de elementos, menos 1. Então, eu terei um total de 3. Seguindo aqui, soma essa galerinha, vai me dar ali 2174, dividido por n menos 1. 4 menos 1 vai ser igual a 3. Se eu dividir 2174 por 3, aí eu vou ter um resultado de 724,6. Isso daqui é minha variância de amostra, tá? A diferença é essa. Se eu estiver falando de população, eu uso o número total de elementos. Se eu estiver falando de amostra, eu uso o número de elementos e tiro 1. É sempre 1 a menos o número total dos meus elementos. E aí, segue o cálculo para desvio padrão normal, que é a raiz disso daqui, né? E o meu coeficiente de variação, a mesma coisa, beleza?